Bem-vindo ao nosso canal Estudo Bíblico, onde exploramos os ensinamentos e narrativas eternas das Sagradas Escrituras. No episódio de hoje, abordamos um tema profundo: os 7 pecados que Deus abomina na vida de um cristão. O livro de Provérbios nos oferece insights valiosos, orientando-nos no caminho da retidão e destacando as atitudes que devemos evitar para manter uma relação íntima com nosso Criador. Junte-se a nós enquanto desvendamos a sabedoria do rei Salomão e refletimos sobre como esses ensinamentos ainda ressoam em nossas vidas. Este vídeo não é recomendado para aqueles que se consideram perfeitos e não desejam mudar suas vidas. O livro de Provérbios apresenta uma série de instruções e advertências que delineiam de forma clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. Enquanto o autor nos guia pelo caminho que devemos seguir, ele também aponta as atitudes que precisamos evitar e os pecados que Deus detesta em nossas práticas. É exatamente isso que encontramos no capítulo 6. Observe o que está escrito: 6 coisas o Senhor odeia, 7 são abomináveis para ele. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja maldades, pés rápidos para praticar o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Nestes versículos, o rei Salomão revela 7 pecados que o Senhor detesta e que devemos eliminar de nossas vidas se desejamos ter um relacionamento íntimo com Ele. O primeiro pecado é o orgulho, simbolizado pelos olhos altivos. Ser orgulhoso significa considerar-se superior aos outros por qualquer razão. Esse pecado é tão perigoso que a Bíblia afirma que ele leva à destruição e à queda. Provérbios 16:18. É preocupante observar tantos crentes que, apenas por frequentarem a igreja e conhecerem a palavra de Deus, acreditam ter o direito de apontar erros e condenar os outros, assim como faziam os religiosos nos tempos de Jesus. Jesus contou uma parábola onde um fariseu, sentindo-se superior, orou dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas. Enquanto isso, um cobrador de impostos, com humildade, pediu a misericórdia de Deus. No final da história, o crente de olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, enquanto outro homem foi aceito porque reconheceu que nada era sem Deus. Jesus conclui a parábola com a famosa frase: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. O segundo pecado mencionado é a língua mentirosa. Um cristão deve ser conhecido como alguém que vive na verdade e luta por ela a todo custo. Portanto, devemos fugir de todas as formas de mentira, caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse sobre os mentirosos: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Muitas vezes, queremos mostrar aos outros algo que não somos, e por isso mentimos. Outras vezes, desejamos esconder algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O problema é que, se repetirmos uma mentira muitas vezes, podemos acabar acreditando nela. Tenha muito cuidado ao dizer coisas que não são verdadeiras e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que você realmente precisa é mudar o coração, pois Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Por isso, peça ao Senhor que transforme sua vida, começando hoje mesmo. O terceiro pecado são as mãos que derramam sangue inocente. Quando pensamos em derramar sangue inocente, geralmente associamos isso a assassinatos ou crimes graves. De fato, tirar a vida de outra pessoa é algo extremamente grave, pois a vida é um presente divino, e ninguém tem o direito de destruí-la. No entanto, esse pecado vai além da forma como alguém perde a vida. Ele também inclui agressões físicas. Quantos homens que aparentam ser bons na igreja se tornam violentos em casa, agredindo suas esposas e filhos? Deus abomina isso. Todos conhecemos o mandamento: não matarás. Contudo, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência desse mandamento e fez uma declaração interessante: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo: aquele que se ira contra seu irmão ou irmã estará sujeito a julgamento. Quem diz a seu irmão raça será levado ao tribunal, e quem diz tolo estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Mateus 5:21-22. Jesus ensinou que o assassinato não está apenas em atos físicos,
mas também em nossas palavras e emoções. Apenas o fato de nutrirmos ódio em nosso coração por alguém já significa que estamos quebrando o sexto mandamento. Como o apóstolo João afirmou, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Que Deus nos conceda a graça de valorizar a vida e amar as pessoas, inclusive nossos inimigos. O quarto pecado é um coração que planeja maldades. Quando Satanás planta uma semente do mal em nós, ela pode criar raízes em nosso coração. Por isso, devemos protegê-lo e impedir que essa semente brote e produza frutos amargos. Deus abomina corações maldosos, cheios de intenções ruins, como ressentimento, ódio, inveja e desejo de vingança. É fundamental tomar cuidado. Em outro provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Como podemos proteger nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus em nosso interior, o que significa obedecer e seguir seus mandamentos. A Bíblia nos orienta a focar nosso coração no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, ou em qualquer coisa que seja excelente ou digna de louvor. Filipenses 4:8. Por isso, tome cuidado com más companhias, aquelas que constantemente planejam fazer algo errado. Procure se associar a pessoas tementes a Deus, que jamais o levariam pelo caminho errado. Não é por acaso que a Bíblia diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. O quinto pecado são os pés que se apressam para o mal. Isso se refere a pessoas que vivem com o desejo de fazer o mal. Parecem sempre querer prejudicar, dominar ou tirar vantagem dos outros, abusando da bondade alheia. No entanto, o rei Salomão afirmou que quem é justo viverá, mas quem busca o mal corre para sua própria morte. Isso significa que aqueles que praticam o mal estão cavando sua própria sepultura. É triste ver tantos cristãos professos que agem de forma desonesta, falham em cumprir seus compromissos e prejudicam os outros em diversas áreas. Muitas vezes, pensamos que nossas ações erradas não terão consequências, mas isso é um engano. Deus é amor, mas também é justiça, e não podemos esquecer que praticar o mal está diretamente ligado ao pecado. Com frequência, planejamos formas de pecar para satisfazer nossos desejos. Por isso, devemos pedir a Deus que remova de nós o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: portemos-nos com decência, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavenças e invejas. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:13-14. O sexto pecado é ser uma testemunha falsa que espalha mentiras. Não podemos falar sobre algo que não vimos ou ouvimos, pois isso equivale a espalhar mentiras que podem destruir a vida de uma pessoa. Deus abomina esse pecado. Quantas pessoas deixam de frequentar a igreja por causa de calúnias feitas pelos próprios irmãos? A Bíblia nos ensina: o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Assim, quando alguém vier até você com fofocas ou algo que prejudique a imagem de outra pessoa, corte o problema pela raiz e não o alimente. Em vez disso, incentive a outra pessoa a orar, ao invés de fofocar. Sétimo pecado: causar discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados listados no capítulo 6 de Provérbios, este não apenas desagrada ao Senhor, mas é também detestável aos seus olhos. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que este pecado também está relacionado à língua, pois as palavras têm poder para trazer vida ou morte. Provérbios 18:21. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios encerrados e pessoas feridas por aqueles que emprestam suas línguas a Satanás para semear discórdia entre irmãos? Satanás adora causar divisões, e devemos fazer tudo ao nosso alcance para manter a unidade. Veja o que Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12:25. Isso significa que a destruição de um lar ou ministério começa com conflitos, contendas e desunião. Por isso, devemos permanecer vigilantes e pedir a Deus que nos livre de todo o mal.
A poderosa mensagem do capítulo 6 de Provérbios serve como um lembrete atemporal dos perigos que podem prejudicar nossa jornada espiritual. Convido você a tirar um momento para refletir sobre sua própria vida. Existem áreas em que esses pecados podem estar se manifestando? Como você pode trabalhar ativamente para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e com as pessoas ao seu redor? Ao concluirmos esta reflexão sobre os 7 pecados que Deus detesta, conforme descrito em Provérbios, lembremo-nos das lições poderosas que esses ensinamentos nos trazem. Eles servem como um lembrete eterno dos perigos que podem nos afastar de uma caminhada espiritual saudável. Pergunte a si mesmo: há áreas em sua vida onde esses pecados podem estar presentes? O que você pode fazer para vencê-los e crescer espiritualmente? Se este conteúdo tocou seu coração ou se você busca mais reflexões para sua jornada espiritual, convidamos você a participar dessa conversa compartilhando suas ideias nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Estudo Bíblico para mais conteúdos edificantes. Compartilhe esta mensagem com sua família e irmãos, convidando-os a se juntar a essa reflexão. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você enquanto continua sua caminhada espiritual. Deus te abençoe.